Bom, então vocês estão aí fazendo o exercício de número 5, que nós estamos identificando o item da norma, que tem a ver esse, com com essa pergunta. Então, o exercício diz o seguinte: identifique o item da norma nas perguntas que podem ser usadas numa auditoria. Então, imagine que o auditor chegou e perguntou para você qual a interação com outros processos, ou existe interação entre outros processos? Ou ele perguntou como é que você faz a interação com outros processos? Qual item da norma que vocês acham que fala de interação entre outros processos? Ana, você que me perguntou, conseguiu localizar o item da norma que fala de interação entre outros processos, Ana? Ah, Sônia, eu pus 4.4, mas não. Mas tem mais detalhe no 4.4. Ô, Nayara, você colocou o quê? 4.4, só 4.4 ou colocou outro item? Eu só coloquei 4.4. 4.4? Quem colocou outra coisa que fala de interação no item mais detalhado, ou todo mundo colocou? Deixa eu achar a norma aqui, a norminha. Sônia, eu coloquei eu coloquei 7.1.4. Não, não está no 7 não, está no 4, tá? Tá. É porque logo no começo, no contexto, só que não é no 4.4, no 4.4.1, ele fala: a organização deve estabelecer, implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gestão da qualidade, incluindo os processos necessários e suas interações, de acordo com os requisitos dessa norma. Então, o 4.4.1 é que pede que a empresa inclua, analise quais são os processos necessários e quais são as interações, tá? 4.4.1, tá, Nayara e Ana? Agora eu quero mostrar para vocês, eu disponibilizei para vocês na... Ai, meu Deus, aonde? No grupo de WhatsApp, eu disponibilizei para vocês duas coisas. O procedimento de gestão da qualidade e também a última revisão do Manual da Qualidade. Oh, mas sonseira, já estava aberta aqui. E no Manual da Gestão da Qualidade, como é que a gente atendeu esse item da norma? Tá dando. Eu estou compartilhando com vocês. Não, né? Deixa eu compartilhar com vocês aqui o Manual da Qualidade. Espera aí. Olha só o que que o Manual da Qualidade fala. No item 10 do Manual da Qualidade, ele fala assim: olha, tem um item que ele fala de interação dos processos no sistema. Ou será que eu consigo? É aqui. Ele fala assim, olha, tá dando para vocês verem aí? Esse manual da qualidade aplica-se aos processos da empresa certificada no grupo, no escritório central, tudo mais, ele vai falando. Mas ele fala assim, ó: a interação do escritório central em Belo Horizonte e as empresas certificadas pode ser vista no anexo A do manual. Pois vou mostrar. E aí, e depois eu quero que vocês leiam, ele fala em como é feita a interação em cada unidade, olha, na metalquímica, que Samara, tá? E todos os processos estão aí, ó. Em relação aos processos produtivos, tem esses processos de mineração, transporte de minério, beneficiamento de grafite, lixiviação, controle de qualidade, vai dando todos os processos. E fala como é feita essa interação. E fala que tem um fluxograma no anexo B. Na fertilizantes faz a mesma coisa, os processos produtivos, e na metalurgia também. E agora eu vou mostrar para vocês o macrofluxograma que mostra aí, ó. Olha só. Aqui tá a interação, tá dando para vocês verem? Entre, deixa eu diminuir o tamanho dele aqui. Aí aparece a interação entre os processos, a interação entre os processos aqui, ó.
Tá dando para vocês verem? Tá a interação entre todas as empresas e no escritório central, ou seja, aqui tem a grafite, a fertilizantes e a metalurgia. Aí tem responsabilidade da direção, né, a alta direção. Aí tem gestão da qualidade, alta direção. E embaixo, o Comex vai desde os requisitos do cliente até a satisfação do cliente. E aqui tem os processos que tem no escritório, ó. Compra, suprimento, treinamento e qualificação, tecnologia da informação, administrativo, contábil, fiscal, contas a pagar, engenharia, jurídico, financeiro e o RH e DP. E em cima está gestão da qualidade e alta direção. Tá? Entenderam como é que é feito a interação? Aqui mostra no fluxograma como é feito. Quando eu chego nas unidades, eu tenho um macrofluxograma para cada unidade. Por exemplo, na grafite, tem o requisito do cliente para satisfação do cliente. O que que entra? Entra e chega no teu PCP, análise crítica dos pedidos. Aí tem mineração, que vai para beneficiamento, que vai para o controle da qualidade, ou para lixiviação, que dá lixiviação, vai para o controle da qualidade também. Isso vai para expedição e sai para satisfação do cliente. E aí tem os processos, coordenação da qualidade, alta direção. Aí aqui os vários processos de apoio, compras, manutenção, as três manutenções, treinamento, qualificação e os outros, segurança do trabalho, meio ambiente, administrativo, financeiro, RHDP e serviços de apoio. Ok? Aqui você tem a mesma coisa para a fertilizantes. Os processos aqui fora, mais ou menos a mesma coisa, mas aqui dentro muda lá. Recebimento de matéria-prima, aí tem a programação, vem do comercial para a programação de produção, aí vai para a moagem, que pode para calcinação, ou aqui tem controle de qualidade, produção de macro e micronutrientes, tudo isso leva para a expedição, e da expedição que sai para o cliente. E tem aqui a interação na metalurgia, que tem os processos de apoio, todos aqui, né, compras e tudo mais. Aí tem o PCP, vai para a fundição, que vai para a usinagem, montagem e manutenção de equipamentos, ou a produção de metais não ferrosos. São dois processos independentes, né, fundição e produção. Tudo isso passa para o controle de qualidade, expedição e satisfação. Então, o item 4.4.1, mas eu aproveitei para mostrar para vocês como que é feito nas unidades isso aí. O manual esse manual da qualidade, eu coloquei para vocês lá no, no grupo de WhatsApp. Esse manual da qualidade, coloquei também o procedimento PSQ-AIQ, que é o procedimento de auditoria interna da qualidade. Correto? Alguém ficou com dúvida em relação ao 4.4.1 e como é que a gente fez para atender esse item na norma? Ficou mais claro, Nayara? O que você achou? Ficou mais claro isso aí? Se o auditor perguntar para você como é feita a interação entre os processos na empresa, o que você faz, você já sabe como responder? Ficou mais claro. Tá? Então a gente acha, tem a norma pede para a gente fazer alguma coisa. Agora nós estamos mostrando como é que nós já fizemos. Então, por exemplo, a Ana, que não tem certificação, se ela for começar, tem que começar do nada, tem que fazer tudo. Nós já estamos com isso lá na frente, fica muito mais claro. Danilo, o que você achou? Ficou claro para você isso aí? Tá sem som, não estou ouvindo não, viu, Danilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Enquanto o Danilo não responde ali, não ativa o som? Ih, caiu lá. Nem vai conseguir responder porque ele caiu. Né? Mas ficou claro aí o item 1. Vamos para o item 2, para o exercício 2. O 2 fala assim: o processo foi analisado. Como é que. Agora, qual o item na norma que pede para analisar o processo? Ô, Clebson, qual o item da norma que você colocou aí para analisar o processo?
pede para analisar o processo. Não ouvi. Ah, meu Deus. Hein? 9.1.1. Na verdade, no 9 não é não, Cleves. No 9 se o processo não foi analisado, o 9 você está checando se ele foi analisado. Tá certo? Porque o 9 lembra do PDCA? No 9 está o cheque. Agora, para a empresa ter feito a primeira, começar a analisar, o começo está lá no início. Está lá antes de planejamento. Ou é 4, é 5, é 6. Tá? Se ela não analisou, está lá no início do processo. Alessandra, você colocou qual item? Você entendeu, Cleber, a diferença? Entendi. Eu também tinha colocado o 9.1.2. Vou rever aqui. Tá bom, vamos ver aí. Quem colocou outro item e qual item que colocou? Agora, no 9 pode ser que está falando, a organização analisou o processo, né? Mas eu acho que tem um item lá no começo que pede para fazer isso, para analisar os processos. E a análise, de novo, como é que é a pergunta? Pergunta, o processo foi analisado. Talvez vocês estejam certos que a análise é lá no 9, porque no 4 ele pede para determinar, né? No 4 ele fala que a organização deve determinar os processos, mas ela não pede para analisar, não. Deixa eu ver. Eu acho que vocês estão certos, viu? Pode ser, se não analisou os processos, avaliar, implementar. Não, é no 4 mesmo, que ele fala, tudo tem a ver com o 4. Ele fala avaliar o processo, implementar mudança, melhorar o processo. Talvez eu tenha que rever essa pergunta e reescrever essa pergunta, porque o que eu queria ver era se a empresa. Nós temos um documento que chama detalhamento de processo, que quando eu analiso o processo, eu vejo as entradas, a saída, lá para atender o item 4.4.1 também, que pede para determinar a entrada, determinar a sequência e interação, determinar e aplicar critérios e métodos, determinar os recursos, atribuir responsabilidade, abordar risco, avaliar o processo, melhorar o processo. Tudo e ainda manter informação documentada para apoiar a operação. E reter tudo isso está no 4.4.1, sabe? E eu vou mudar essa pergunta, o jeito de escrever, mas eu quero. Mas vocês estão certos, mas foram presos assim mesmo. Brincadeira. Vocês estão certos, realmente se não analisou o processo, eu posso registrar uma não conformidade lá no 9. Qual é o item que você falou aí, Cleves? 9.4, como é que é? Eu estou achando. 9.1.1. 9.1.1, né? Eu estou achando, tá bom. Vocês botaram, pode ser isso aí, que não analisou o processo. Deixa eu ver a norma no 9.9.1, o que que ela fala. Vamos ver aqui. Que é assim, na hora que a gente está. Porque na hora de uma auditoria, você vai e vê, a pessoa não fez lá no comecinho, nem previu, ou ela não analisou e demonstrou que analisou, né? Então, na Aí hora. eu citei o item A, B e D. Peraí, deixa eu chegar nele aqui. Estou no 8.3, 9. Porque no 9 é o cheque. 9.3.1, 9.1.1. 9.2, né? Análise e avaliação. A organização deve analisar e avaliar dados, informações apropriadas provenientes de monitoramento e medição. O resultado da análise deve ser usado para avaliar a conformidade do produto, o grau, o desempenho. Não, não é mesmo não, viu? Não é não. Porque aí
Ele está avaliando, olha só, vamos ver o título. Não, eu li 9.1.3, espera aí, desculpa. 9.1.1, né? A organização deve determinar o que precisa ser monitorado e medido, os métodos. Não, monitoramento, análise e avaliação. Quando o monitoramento, medição, análise e avaliação para assegurar o resultado válido, na verdade, depende muito na hora de uma auditoria. Vamos imaginar que você chegou e viu que a pessoa não está olhando se o sistema, se o processo é eficaz. Aí, sim, que não está olhando, não está monitorando, não está nada, a não conformidade você poderia registrar o 9.1. Mas se ela não analisou o processo, nem começou, seria no 4, que pede para determinar os processos, tá certo? Depende do que você encontrou. E você pode encontrar coisas diferentes na hora que você chega na empresa, né? Deixa eu pegar aqui o detalhamento de processo para mostrar para vocês um processo, como é que seria. Vou pegar um processo de detalhamento do processo de suprimentos, que tem a ver com todas as empresas. Eu vou pegar o detalhamento de processo e vou mostrar para vocês, deixa eu compartilhar com vocês aqui o detalhamento do processo para vocês verem como é que é. Olha só, quando eu analiso o processo, eu estou analisando o processo, determinando o processo. Aí o que que eu vejo? Olha só, aqui está o processo de compras e suprimentos lá do escritório. Primeiro, eu olho qual é o objetivo do detalhamento do processo. Então, qual é o objetivo? Estabelecer e definir os critérios para aquisição de materiais, para qualificação de fornecedor, para inspeção e recebimento e controle de estoque do escritório e das unidades. Qual é a área responsável, o setor responsável? Compras e suprimentos. Quais são os riscos? Então, eu fiz uma análise do processo, eu analisei o processo de suprimentos, não é não estou pensando no todo. Quais são os riscos? Falta de recurso financeiro para aquisição de materiais necessários para manutenção, custo alto para aquisição, demora na aprovação da compra, prazo de entrega demorado. Quais são as oportunidades? Minimizar custos sem perder a qualidade, custos, tá curso, mas é custos relacionados ao processo para desenvolvimento, qualificação, coisa assim. Aí vai lá, o que que é entrada do processo? Ordem de compra das unidades. O que que é saída? A realização das compras, matéria-prima, insumo, equipamento, entre outros. Quais os documentos que existem lá no suprimento? Tem instrução de trabalho, as várias instruções de trabalho. Quais são os documentos externos aplicados? A norma. Qual a função envolvida? Compra, suprimento, unidade. Equipamentos, computador, fax, mesa, armário e tudo mais. E aí tem medição do processo, como é medido o indicador. Esse que eu peguei está de 2022. Ô, Nayara, não sei se eu tenho um mais novo, se foi feito um mais novo, foi feito pela Daniela, mas eu acho que sim, eu acho que eu que peguei o mais velho aqui, tá? Mas precisa atualizar, se não tiver atualizado, todos, eu queria, Nayara, que você pegasse todos os detalhamentos de processo e atualizar, porque aí está só a instrução de trabalho, não tem também registros. Por exemplo, nesse caso aí do compras, não está falando que tem a planilha de avaliação de fornecedores, que é uma coisa, não está falando da ordem de compra, são vários documentos que tem o sistema de gestão da qualidade, o sistema, o SAS, o SAS não é, como é que chama? O Sapiens, que é usado, está faltando. Então, precisa atualizar. Se você está com o antigo, precisa atualizar, tá? Anota aí, tá, Nayara? Tá. Pegar, não só aí. Clebson, por gentileza, fala para mim, para Lidiane, e o Danilo, já imagino que já esteja aí, e Danilo e a Fabiane, Isabela fala para mim, para Kelly, que é para pegar todos os detalhamentos de processo antes da próxima auditoria e dar uma atualizada neles, ver se eles estão bem atualizados, tá bom? Ok?
Viram aí, gente? Entenderam quando eu analisei o processo, o que que eu fiz? Ok? Para atender um item da norma. Se eu não Então, tivesse. Sônia, Oi, Ana. então a resposta certa é 4.1. 4.4. Peraí. É 4.4, não é 4.1, não. É 4.4, parece. Deixa eu ver aqui, só confirmar. 4.4.1. 4.4.1, e aí vai ter nas várias letras, tá? Que tá aí, para analisar o processo, determinar a sequência, determinar aplicar critérios, determinar tudo bem, tá? 4.4.1 que pede tudo isso, para você analisar bem, analisar o processo. Vou mudar essa pergunta aqui, depois. Vou anotar para mim aqui. 5.5.2. Eu vou anotar. Vamos ver a 3. Foram previstas medições ou monitoramento para o processo? Foi previsto medição e monitoramento. Foi previsto, não é se foi feito, entendeu? Ô, Neiane, você colocou qual item para isso aí, para o 3? E Anderson, você colocou qual item? O 3. Bom dia. Eu coloquei. Foi previsto medição e monitoramento. Eu tinha colocado 9.1, É, aí é que mas tá. não é. Não é 9, né? Porque no 9 eles estão medindo, tá certo? A previsão é lá no planejamento, é lá antes, ou é no 4 ou até no 6, ou é no 4 ou no 6, que planejou, tá certo? Beleza. Neiane não escreveu, não. A Neiane colocou o 7.1. No 7.1, Neiane, vamos ver o 7.1 para ver o que que é. Eu acho que no 7 tem a ver com a produção, não é planejamento, tá? Foi previsto, previsão é planejamento. Também não. Quem colocou algum item do 4 ou do 6, que é planejamento? Na metalurgia a gente colocou 4.4.1, letra C. 441C. Determinar e aplicar os critérios e métodos, incluindo monitoramento, medição e indicadores de desempenho necessários para assegurar a operação e controle eficaz desse processo. Perfeito. 4.4.1, letra C. Tá ok, gente? Agora vamos para o 4. Quais ações foram implementadas para atingir os resultados? Onde é que eu posso ver qual item na norma se ninguém implementou nenhuma ação para atingir o resultado? Onde é que eu posso registrar isso aí? Essa não conformidade. Ô, Jaime, você colocou qual item? O Jaime deu uma saidinha aqui, Sônia. Tá bom, você, Alessandra, colocou qual item? Eu coloquei 6.1. 6.1. Tá, vamos ver. O Fabiane, você colocou qual item? 6.1.1. Alguém colocou alguma coisa diferente do 6.1? Vamos ver? Vamos ver a norma aqui, o que que ela fala. Sônia, Oi. eu coloquei 6.1.2, letra A. Tá, então um colocou 6.1, outro colocou 6.1, 6, como é que é? Você colocou 6, 6.1.2, letra A. 6.1.2. Vamos lá, vamos achar no 6. 6.1.2, vamos ver. O 6.1.2 fala assim: ao planejar como alcançar seus objetivos de qualidade, a organização deve determinar o que será feito, quais recursos, quem será responsável, quando isso é incluído e como os resultados serão avaliados. E no 6.1, 6.2.1, né? A organização deve estabelecer 6.1.2. a 6.1.2, eu estou indo 6.2.1. 6.1.2. A organização deve planejar. Perfeito. A organização deve planejar ações para abordar esse risco e oportunidade, mas
Acho que é lá, ó. Ao planejar o sistema de gestão, a organização deve considerar as questões referidas em 4.1 e 4.2, que fala dos processos, determinar os riscos e oportunidades que devem ser abordados para assegurar que o sistema de gestão pode alcançar seus resultados pretendidos. Aumentar efeito. Qual que você tinha colocado? Eu acho que é no 6.1.1 lá no final. Não. Ações. Ele fala de risco e oportunidade na pergunta? Deixa eu ver. Quais ações para atingir os resultados? Não fala de risco e oportunidade, não. Ação para atingir o resultado. Ação para atingir o resultado. Implementar, integrar e implementar as ações nos processos e avaliar a ação. Era a letra B aqui, o 6.1.1b. Como integrar e implementar, deve riscos, oportunidades e tudo mais. Alcançar melhoria. Deixa eu ver o que ele está perguntando a pergunta. Atingir resultado. Atingir resultado. Então, tá vendo, gente? Não é fácil registrar uma não conformidade. A gente tem que olhar com bem calma, tá? A. 6.1.1, letra A. Olha, Oi. a 4.4.1, letra G, tem alguma coisa a ver? Vamos ver. No 6.1.1, ele fala assegurar que o sistema de gestão da qualidade possa alcançar os resultados pretendidos. Vamos ver a 4.4, qual que é? 4.4.1, né? Letra G. Avaliar o processo e implementar quaisquer mudanças necessárias para assegurar que esse processo alcance o resultado pretendido. Determinar. Não, aí a gente está avaliando o processo. É junto, ele lá no 6, ele fala que é para olhar o 4.1, tá? Implementar aí quaisquer mudanças. Olha, avaliar o processo e implementar a mudança necessária. Lá ele fala a palavra ações. Você pode registrar não conformidade no 4 e pode registrar no 6. O detalhe é o seguinte, eu fiz isso para vocês irem acostumando, que não é fácil registrar uma não conformidade, definir qual é o item certinho. Por quê? É planejamento, não foi planejado? Está no 6. Não foi feito? Está no 7 ou 8. Não foi avaliado? Está no 9. Sabe? Ok? Não melhorou? Não resolveu o problema? Está no 10. Tá? E agora, se tá lá no começo do contexto que não foi previsto nada, aí está no 4. No 4 é que manda a gente escrever os documentos e fazer os procedimentos, sabe? Interessante, né? Não é interessante, gente? Essa forma de ver a norma. No 5, É interessante, e dá uma bugadinha, né? Porque é muito parecida as coisas. o Ana, a Kelly não está aqui. A Kelly tem anos que trabalha com qualidade. E ela é muito boa auditora, sabe? De vez em quando, ela vem para mim, Sônia, esse item, essa não conformidade aqui, eu registro no item tal ou no item tal? E às vezes eu também fico na dúvida se eu vou registrar em tal item ou tal item. Agora, depois que eu peguei aquela planilha que eu mandei para vocês, que tem todos os itens da norma e que tem o PDCA, ficou mais fácil, porque a não conformidade, o problema, quando eu estou auditando, eu detecto, porque depois a correção vai ser em cima do item que eu vou marcar também. Mas quando eu estou auditando, eu detecto que o problema foi lá no começo, que a empresa nem pensou naquilo, ou a empresa não planejou, eu vou no começo. Ah, mas a empresa não está avaliando, eu vou lá no final, sabe? Então, ver aquele PDCA fica muito legal. Eu mandei para vocês e eu aconselho vocês a todas as vezes que for de fazer auditoria interna, fazer com aquela planilha. Aquela planilha que tem, vocês lembram qual que é, né? Que tem o PDCA, aquela que eu mostrei para vocês que tem o PDCA. Que aí você olha o item e vai no título, sabe? Você vai lá no título e do título vai achando, vai detalhando mais.
tá? Vamos ver o 5. Entrevistar os funcionários para verificar se conhecem a política da qualidade. Aí eu entrevistei os funcionários e descobri que eles não conhecem a política da qualidade. Opa, aí o negócio bagunçou. Onde é que eles não conhecem? Onde é que eu achei a não conformidade? O pessoal da metalurgia, vocês colocaram qual item para isso? A pessoa não conhece a política da qualidade. A 5.2.2. 5.2.2. Alguém colocou alguma coisa diferente da 5.2.2 aí? Eu vou achar, coloquei vou a- lá. Ah, fala, Joãozito. Joãozito não, Anderson, né? Você Eu colocou coloquei a qual? 5.2.2, letra B. 5.2.2, letra B. Alguém colocou algo diferente enquanto eu estou chegando? No 5.2.2, Olha, coloquei 7.4. não é Eu 7 não, coloquei Ana. 7.3. Também não é 7 não. Se não conhece a política da qualidade, está no 5. 5.2 é política. No 5.2.1 está desenvolvendo a política. No 5.2.2, comunicando a política. E 5.2.2, letra B, fala que a política da qualidade deve ser entendida, comunicada, entendida e aplicada na organização. Se a pessoa não sabe a política da qualidade, a não conformidade é no 5.2.2, letra B, do jeitinho que o Anderson falou. Tá bom? 5.2.2, letra B. Tá? Porque no 7.3 fala sobre conscientização, por isso que eu confundi. Pois é, mas aí está específico da política da qualidade, tá, Alessandra? Sim. Ok? A política é lá no item 5 que determinou a política da qualidade. Tá bom? Depois vamos começar, vamos fazer mais um pouco de, de teoria aqui da. Quem chegou todo mundo chegou no 10 ou não? Você foi até quanto? Até que número, Alessandra? Repete, por favor, Sônia. Até que número de exercício você conseguiu fazer? Não, é só os 6 que eu não fiz. Você foi até qual? Até o 20? Pois é. Não, pois é, eu cheguei só até o 5. Ah, tá. Porque são 21. Pois Né? é, vamos continuar fazendo aqui. Você foi até o 5, tá bom. Até o 6. Nayara, você foi até que número? Eu fiz até o 6. Ana, você fez até que número? Eu fiz até o 10, mas eu pulei a 8 e a 9, a 9, porque eu ainda não respondi ela. Então, vou dar um pouquinho de aula aqui, depois nós vamos fazer mais exercício, tá bom? Beleza. Então, aula que eu digo porque tudo isso é aula, né? Mas vamos compartilhar aqui, vamos fazer um pouquinho mais de teoria, tá? Aqui vamos arrumar aqui. Eita, ele não quer parar. Vocês estão vendo aqui nós paramos aqui. A última coisa que nós fizemos foi esse aqui, né? Auditoria não é inspeção, é um processo de amostragem. E que se vai decidir como vai implementar, o que que vai fazer e tudo, é problema do auditado, não é problema do auditor. Tá bom? O auditor só vai sugerir as mudanças, vai ver o que vai detectar qual o problema e vai falar o que que ele viu. Auditoria é um processo para a gente ir lá e falar, ó, eu vi isso. Pronto. Tá ok? Agora, deixa eu ver como é que eu faço para diminuir isso aqui, porque... Espera aí, só um pouquinho, deixa eu ir lá Acho que... Senão, não vai dar para ver. Alguns fatores... Tá dando para vocês verem aí, gente? Alguns fatores que levam o sistema de gestão a ser eficaz. Tá? Existem alguns fatores que, existindo na empresa, vai levar o sistema a ser eficaz. Quais são?
Primeiro, a estrutura organizacional. Se a empresa não tiver uma estrutura organizacional bem definida, se não tiver como funciona as coisas, acaba dando problema. Outra coisa são as responsabilidades definidas. Tem que definir responsabilidade. Aí na empresa, todas as instruções de trabalho tá lá. Qual é quem que é responsável por fazer aquilo? Lá na instrução de trabalho, a primeira coisa que tá, uma das coisas que está lá, tem o objetivo e tem a responsabilidade, tá? Tá definido. Além do mais, nós temos as descrições de cargo, descrição de função, que define responsabilidades também. Outra coisa importante é a empresa ter pessoas qualificadas. Você não pode ter pessoas que não têm qualificação para fazer. Você tem que ter competência para fazer aquilo. Competência, gente, lá o pessoal da psicologia define competência como chá. Então, a competência, você precisa ter o conhecimento necessário, ter a habilidade necessária e agir. Se você tem todo o conhecimento, mas não tem habilidade ou não age, não resolve nada. Se você tem conhecimento e habilidade e não age, não vai mostrar competência. Se você está agindo, tem habilidade, mas não tem o conhecimento, você não vai conseguir ser competente. Se você tem o conhecimento e está agindo, mas não tem habilidade para aquilo, você não vai conseguir ser competente. Então, você precisa ter competência, pessoal qualificado para exercer cada cargo, cada função, mas a pessoa tem que ter conhecimento para aquilo. Então, aqui nós estamos fazendo com que vocês adquiram conhecimento para vocês irem fazer auditoria. Depois nós vamos ver se vocês são habilidosos e vocês vão agir, vão fazer auditoria para demonstrar isso aí. O processo precisa estar bem definido. Se processos não estão definidos, o sistema não vai ser eficaz. A documentação tem que ser adequada e tem que ser implementada. Não adianta estar escrito e as pessoas não aprenderem a fazer. Então, não adianta. Chegou, tem o processo o Danilo chegou lá na metalurgia para exercer a função. Vou pegar como chama, a Stephanie que chegou agora, a Stephanie chegou lá na metalurgia para trabalhar lá no laboratório. Tem uma documentação adequada, está implementado, mas ela não faz, também é como se não tivesse implementado. Aí ela descobriu que lá no laboratório não tinha escrito, tem um procedimento, tem uma medição, uma análise, como é que falam? Vai analisar um determinado componente e que não tem como, não tem documentação nenhuma para aquilo, ela não sabe como é que vai fazer. Então, precisa ter, a documentação precisa ser adequada e precisa estar implementada, e as pessoas precisam aplicar. Os recursos têm que estar disponíveis. Que tipo de recurso, gente? Recursos humanos. Não adianta, se não tem pessoas para fazer aquilo, não vai fazer. Precisa ter recursos, precisa ter os equipamentos necessários, precisa ter as ferramentas adequadas, tudo isso são recursos. O local precisa. Então, a partir do instante que uma empresa definiu ser uma empresa de qualquer coisa, ela tem que ter os recursos para aquilo, né? Eu quero ser uma empresa eu vou ter um supermercado. Se o supermercado não tiver nada para vender lá, não vai não vai adiantar. Então, para você implantar alguma coisa, uma empresa, você tem que ter os recursos para aquilo. Comportamento padronizado, isso é muito importante, tá? Se as pessoas não estão fazendo as coisas adequadamente, se cada um faz do seu jeito, a bagunça toda. Em cada processo, por isso que a instrução de trabalho ela é muito interessante, a empresa para crescer, ela precisa de ter, às vezes, as instruções de trabalho, exatamente por isso. Por quê? Porque as instruções de trabalho faz com que as pessoas façam da mesma forma. Tem um padrão na empresa. E tem que ter registros da qualidade. Se não registra nada, você pode saber que o sistema não está eficaz. Você vai achar problema. Então, isso aí são coisas que você observa ao auditar uma empresa. E tem que ter plano de ação de melhoria. A empresa, o processo, lembra que uma das
uma das, como é que fala? Uma das, os princípios de gestão da qualidade é melhoria contínua. Para você demonstrar que você está melhorando, você tem que ter plano de ações de melhoria, ok? Bom, quais são os benefícios de uma auditoria da qualidade, tanto interna quanto externa? Primeiro benefício que é a informação factual, ou seja, informação baseada em fato. Na auditoria, você não vai é, ficar imaginando as coisas. Ó, isso aí aconteceu baseado nisso, nisso, nisso. O fato é esse, tá? Então, informações, a alta direção terá informações, quando ela lê um relatório de auditoria, ela tem baseado informação com base em fatos. Ó, aconteceu isso, esse processo não estava legal, tanto que tinha isso, isso e isso. Identificação de evidências, tanto evidências de ações que estão sendo realizadas, como de ações que não estão sendo realizadas. Que às vezes tem alguma coisa, né, que fala, tem que fazer isso. Envolvimento maior dos colaboradores. Toda vez que tem auditoria, a gente consegue envolver mais as pessoas, porque de alguma maneira elas acabam fazendo aquilo que precisa. Uma avaliação imparcial da situação. Por quê? Porque você não audita o seu próprio processo. Então, quem está auditando é um auditor independente. Então, você vai ter uma avaliação imparcial. E, principalmente, o maior benefício de uma auditoria da qualidade é que vai ser um feedback para a alta direção, um retorno para a alta direção daquilo que está acontecendo na empresa. Nós temos algumas coisas que são indicadores de problema da qualidade. É só ter isso que a gente sabe que tem um problema. Por exemplo, os funcionários não estão cientes das especificações do cliente. Sabe, o funcionário, ninguém sabe ali o que é que o cliente quer. Então, isso aí pode ser, já pode pensar que isso é um problema de qualidade. As responsabilidades e ou as autoridades não estão claramente definidas. Está na dúvida quem é que vai fazer isso ou aquilo. Cachorro que tem dois donos morre de fome. Tem que saber quem é o dono. Nós falamos, vamos fazer uma equipe da qualidade nas empresas. Lá na metalurgia, nós falamos, vamos fazer uma equipe da qualidade, mas falamos tem que definir quem é o coordenador. Aí definiu que o Danilo seria o coordenador. Lá na grafite, tem já uma equipe, mas sabe quem é o coordenador. Na fertilizantes também, está formando uma equipe. A Isabela, a Fabiana e a Kelly devem se tornar uma equipe da qualidade, mas coordenador é a Kelly, tá? Então, quem responde é ela. Outros problemas, o funcionário não sabe como executar o seu trabalho. Aí nós já estamos sabendo que tem um problema da qualidade. Isso nós identificamos lá na metalurgia. Não foi isso, Ronaldo, que nós identificamos como problema e estamos resolvendo isso aí? Que tinha funcionário sem saber como executar o trabalho? Ô, Sônia, o Ronaldo teve que dar uma saidinha aqui. Mas, Danilo, você concorda que a gente identificou isso aí? Sim. E aí, o que que nós estamos fazendo? Mandamos a Kelly para ir, para dar apoio, para ajudar, para mostrar como é que é, né? Outra coisa, se os documentos, procedimento documentado, a instrução de trabalho não estão sendo seguida, pode saber que isso é um problema da qualidade. Isso vai gerar problema no futuro, tá? Ainda, procedimento não está adequadamente documentado. Então, quando eu cheguei lá no escritório, pedi Nayara para dar uma conversada e dar uma olhada. Falei com a Nayara, Nayara, por gentileza, vá em todos os processos, pega a instrução de trabalho e dá uma olhada se tem alguma coisa que não está legal, ou seja, o procedimento não está, procedimento padrão lá dos processos não está adequado. Aí tem que mudar. Lembra disso, Nayara, que nós pedimos para você olhar isso? Lembro. E você, inclusive, é uma coisa que você falou que já fez, né? Que já foi nos processos com todo mundo e já olhou, né? As Se precisa, instruções já estão atualizadas. se precisa mudar alguma coisa, porque o procedimento não está adequadamente documentado.
Outro problema que pode acontecer é se os equipamentos ou materiais não estão disponíveis. Se a pessoa precisa de ter um computador e não tem computador, pode ser um problema. Você precisa ter é, uma, uma, um equipamento para fazer uma medição e não tem, pode ser um problema, tá? Isso vai gerar problema em algum lugar. O equipamento ou materiais não são apropriados, não tem o equipamento adequado, aí pronto, também pode gerar problema. E eu acho que, por último, como indicador, os equipamentos e ferramentas não sofrem manutenção. Vai dar problema, tem que ter manutenção, manutenção preventiva, tem que pensar. A empresa não está fazendo manutenção, já já vai parar. E o que que acontece se você não faz manutenção e o equipamento quebra? E aí para e você não atende o cliente. E não atendendo o cliente, não entrega o produto, a confusão feita, né? Aí não fatura. Se não fatura, o dono da empresa também não vai ficar satisfeito, vai dar problema, tá? Então, quando nós estamos auditando, se nós verificamos algum desses indicadores, posso buscar com mais detalhe que vai dar problema. Em algum momento vai ter pepino para resolver. E auditor externo, ele já chega, ele já vai olhando de uma maneira geral, ele já tem isso embutido na cabeça dele, que tem a ver com os princípios de gestão da qualidade. Qualquer problema dele, ele vai procurar com mais detalhe e vai achar o que não está legal e vai registrar como não conformidade, né? E a gente internamente, como auditor interno também, a gente pode ficar atento. Chegou no processo para auditar. Eu cheguei para auditar o processo de suprimentos lá na metalurgia. Aí cheguei e perguntei para o Danilo se tinha uma instrução de trabalho. Ele não sabia nem que tinha instrução de trabalho. Aí não adianta ele falar que está seguindo tudo. Eu já sei que vai ter um problema, que ele vai ter alguma coisa que ele não está fazendo adequadamente. Concorda comigo, Danilo? Se você não estiver fazendo direito, será que se não tiver com. Parece que caiu a. Estou perguntando para esse, parece que caiu. Ô, Tânia, você concorda que se alguém não estiver seguindo a instrução de trabalho, ela vai dar problema, Tânia? Que ela não sabe a instrução de trabalho? Com certeza vai dar problema, Sônia. Com certeza absoluta. Em algum lugar. Se a instrução de trabalho foi escrita, né, para isso, né? Com certeza. É? Alessandra, você chegou aí na empresa e foi te passado a instrução de trabalho da, de vendas, não foi? Você teve que estudar a instrução de trabalho e fazer Sim, a ali. gente recebeu a IT, né? Uhum. E aí estudou, não foi? E, Sim, a gente e saber as diretrizes das nossas funções, né? tá tentando fazer aí, né? E aí? E se não estiver seguindo, o que que vai acontecer? Em algum momento, alguém vai ver que deu algum problema, É verdade. né? Pois é. Bom, agora tem uma coisa, gente, ficou claro para vocês o que é a qualidade, quando a gente tem uma noção como indicador que a gente vai geral assim olhar? Ficou. Ô, Ana, você que não tem a ISO aí, mas entendeu aí gostou aí desses indicadores que tem problema na empresa? Porque mesmo não tendo certificação, você pode seguir essas coisas. E você tem essas coisas, você concorda que se não tiver o equipamento, não tiver manutenção, se não tiver material apropriado, alguma coisa vai acabar dando problema lá na frente? É assim, né, Sônia? Se tipo, não tiver uma máquina, a máquina carregadeira, eu não faço carregamento, eu não vou conseguir entregar o produto. Por Então, exemplo, né? tá clareando, sim. Tá? Legal. Agora eu queria falar para você sobre uma Ô, coisa que. Sônia, Oi, eu vou me sentar uns minutinhos aqui, que tem um pessoal fazendo um serviço aqui, eu vou lhe dar uma olhadinha, mas já volto. Coisa de 2 minutinhos, tô de volta, tá? beleza, sem problema. Depois você olha,
Depois você olha o vídeo lá no pedaço que você perder, tá? Sim, senhora. Tá bom. Não, é só porque, às vezes, né, para não perder coisa importante, né? A gente tá gravando é para isso também. Ô, gente, vamos falar sobre a diferença entre fato e inferência. É uma coisa muito interessante que é o seguinte: a gente tem que ter, a gente acha uma coisa, e achar não é fato, achar é inferência. Eu suponho isso. Eu imagino que isso está acontecendo. Então, a auditoria, para a gente registrar alguma coisa, ele tem que ser baseada em fato. E fato, ele pode ser facilmente testado, verificando a fonte. Lá dá para ver. Agora, a inferência é uma coisa que a gente supõe. Eu afirmo que ela parece que é um fato, mas ela não pode ser confirmado. Eu não tenho certeza nisso. E aí tem uma coisa bem interessante, que é um exercício sobre fato e inferência. Então, nós temos nos nossos exercícios aí, deixa eu ver se é o próximo exercício, que é o de fato e inferência. Não. É o exercício de número. Ih, não, está lá na frente. É o exercício de número 8, tá? Tudo bem. Então, o que que nós vamos fazer? Agora, como nós temos muito dever de casa para vocês, eu vou parar a aula e vou deixar para vocês fazerem o exercício de número 5. Vocês chegaram até o 5, ou 6, por aí. E são 21 exercícios, né? Então, vocês vão fazer os 21 exercícios e vai fazer o exercício de número 6. Tentar fazer com as suas palavras isso aí, são 8. Não, vocês vão fazer diferente. Vocês vão fazer para mim o exercício número 5, deixa o exercício 6 para depois. Fazer o exercício número 5 até o 21 e vão ler o procedimento de qualidade da empresa, o procedimento, o PSQ, a IQ, que eu mandei no grupo e vão ler o manual da qualidade, tá? Que são coisas corporativas e vocês vão ler para vocês entenderem muitas coisas com isso. Então, deixar dever de casa, aproveitar que é de manhã, que vocês estão com mais descansados, se não der para fazer, se tiver alguma coisa para fazer agora, você vai e faz isso no final de semana, tá? Na terça-feira eu quero que vocês tenham lido o procedimento de auditoria interna, lido o manual da qualidade, refeito o exercício 1 que vocês ontem estavam fazendo ele de uma maneira, o exercício 1 não, o exercício 4 de algarismo romano, né? Que a gente começou a fazer, que são 6 exercícios, e fazer o exercício 5, que são 21 itens. É muito dever de casa. Por isso, vou deixar vocês agora, vocês têm 1 hora para fazer isso aí. Alguém tem alguma dúvida que quer perguntar? Alguém não entendeu alguma coisa? Voltei. Você pode repetir qual que é o exercício de casa aí, o para casa? Vou repetir para todo mundo. É o exercício 4 em algarismo romano, de ontem, que vocês têm que refazer. O exercício 5, que vocês fizeram só até o 6, que tem até o 21 para fazer. Ler o procedimento de auditoria interna e ler o manual da qualidade. Tudo isso vocês têm até terça-feira para apresentar que fizeram. Hoje vocês têm 1 hora ainda de curso para vocês fazerem. Aproveita de manhã que está mais descansada. Alguém tem mais alguma